Gente, bom dia. Que alegria tê-los conosco nesta manhã em um webinar da Web Sapiens. Vou voltar aqui. Hoje, dia 13 de junho, é marcado por homenagens a um dos santos mais queridos pelos brasileiros, conhecido também como o Santo Casamenteiro, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa ou simplesmente Santo Antônio. Dos santos mais populares do mundo. E para entrar no clima, o aluno José Teonas de Lima Araújo, do curso de odontologia, nós uma música bem nordestina ao som da nossa sanfona. Bora curtir? Eles conseguiram ouvir? Oi, obrigada, José Teonas. Gente, o Instagram de José Teonas é @jteonas. Eu queria reforçar com vocês algumas informações importantes. Vai ser disponibilizado aqui no link, ok? Como a gente sempre faz no webinar, o link para vocês poderem solicitar a certificação referente a esse webinar, ok? As dúvidas e perguntas durante a palestra principal, eu vou estar copiando aqui do chat e trago depois para a professora Mirella responder. Então, não hesitem em perguntar, vamos aproveitar esse momento. E agora, eu queria a atenção de todos vocês. Vocês estão comigo aqui? Dá um sim aí no chat. Tá todo mundo aí agora? Gente, eu queria dar um informe muito importante para vocês, um recado importante. A Web Sapiens, ela foi pensada e realizada para acontecer no período de 1º de junho a 6 de julho. De 1º de junho a 6 de julho, com um total de 13 encontros. Mas considerando que estamos em final de semestre, com bancas de TCC e provas, essa decisão foi alinhada com todas as coordenações e vamos dar um apoio na nossa Web Sapiens a partir de hoje. E retoma no final de julho. Todo mundo entendeu? Vamos dar uma pausa agora e vamos retomar em julho com as nossas palestras e mais novidades. Essa alteração de data é para garantir que todos os professores possam assistir os webinars com tranquilidade. Combinado? Todo mundo entendeu? Eu queria agradecer a compreensão de todos
palestrantes que se organizaram para um momento antes, mas achou importante dar essa pausa para que depois todos pudessem assistir com tranquilidade, tá bem? Agora eu queria a nossa professora Mirela Braga, ela é doutoranda em antropologia pela UFPE, professora do UNIP na graduação e pós-graduação, é líder do grupo de extensão de gestão do patrimônio cultural Artes do Saber e é revisora e colaboradora da revista Equatorial do PPGA da UFRN. O tema do webinar é Dicas da Sala de Aula a partir do ensino híbrido. Mirela, queria agradecer de agora a sua participação. Esse é um tema muito relevante, muito atual, né? Por sinal, o ensino híbrido, e vai contribuir muito para a nossa prática, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Marília. Bom dia a todos e todas, né? Com muita satisfação que a gente vai trocar umas ideias aqui sobre o ensino híbrido e dinâmicas, né, de sala de aula. Haja visto esse momento tão oportuno que nós estamos vivenciando, nós estamos nos reinventando, né, ressignificando o nosso saber, o nosso compartilhar, né, de conhecimentos. Então, eu fico muito lisonjeada em estar falando aqui para os colegas, né, e para as colegas, e dizer o quanto eu estou satisfeita de estar hoje no dia de Santo Antônio aí, né, com essa entrada maravilhosa e com esse acolhimento, né, via o forró, que é naturalmente nordestino, identitário, muito identitário. Eu estava falando agora há pouco com a Marília o quanto eu sou grata, né, por estar nesse dia tão simbólico, compartilhando minhas ideias com vocês. Eu separei aqui algumas questões, porque eu acredito que nem todos têm ainda essa familiaridade com o que é o ensino híbrido, como que ele atua, como é que a gente pode, enquanto docente, colaborar e fortalecer, né, essa ideia, que não é uma ideia nova, é uma ideia que surge nos anos 2000, não surge na área da educação, vai surgir na área pública, na área de empreendimento, lá nos Estados Unidos, mas que vai depois surtir um efeito a partir de meados dos anos 2000, 2009, 2010, vai ter mais intensidade de ser aplicado nas salas de aula e de ser pensado com maior cuidado. E aqui no Brasil, ele vai chegando aos pouquinhos, né? A inserção dele vai se dar lá em 2009, mas muito timidamente, quando a gente tem o primeiro surto da H1N1, né? E aí nós somos pegos de surpresa, sobretudo os estados do eixo sul e sudeste, né? Então, esse compartilhamento sobre o ensino híbrido no Brasil, ele tende a um fortalecimento, inicialmente na região sudeste e sul, né? Envolvendo os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, através do Instituto Leman, né? E é através desse instituto que vão começar a implementar ideias sobre o ensino híbrido e sobre essa inserção, né? Na verdade, esse encontro entre o ensino presencial e o ensino online, o ensino online e o ensino offline, melhor dizendo, né? O que é esse presencial e o que é esse não presencial, e por que isso é importante para a gente, né, em pleno século XXI, com toda essa tecnologia voltada, não só para o aluno, mas, sobretudo, para o professor. Como é que o professor ele vai se encaixar dentro desse novo cenário, né, que não é tão novo assim, ele vem sendo construído, como eu coloquei, ao longo dos 2000, mas chega para alguns com maior facilidade, para outros com menor facilidade, mas isso tudo eu atribuo, né, não só em todas as minhas leituras que fiz, né, para poder compreender um pouco mais e utilizar isso dentro da minha sala de aula, né, dentro das salas de aula da qual eu faço parte, né, nos cursos que eu colaboro, na pós-graduação. Recentemente eu tive a oportunidade de utilizar da ferramenta, né,
eu sempre observo um conceito que ele vai surgindo ao longo do tempo, que é o chamado conceito de personalização. Acho que todos aqui, em algum momento, já ouviram falar, mas nem sempre a gente faz o link de personalizar com o ensino híbrido, porque tanta coisa, né, para que a gente possa vivenciar esse tempo que acaba se diluindo dentro de várias informações que nos trazem, e eu acho que na manhã de hoje a gente vai ter esse compartilhamento dessas ideias. Então, trazer o ensino híbrido na manhã de hoje é para a gente poder pensar, enquanto docente, em aplicar aos nossos discentes, seja da graduação ou da pós. A gente vai pensar que o ensino híbrido para o ensino superior, né? Desde a sala invertida até a rotação, né, envolvendo o laboratório ou a rotação em sala. A gente vai pensar nesses aspectos hoje, que é, de fato, essas metodologias, né, utilizando-se sempre da base do pensar esse ensino híbrido, que é, como eu falei agora há pouco, um pensamento que vai surgindo externo, né, mas que o Brasil, ao longo dos anos 2000, vai se empoderando e vai tornando esse roteiro de estudo possível tanto para o professor como para o aluno, né? A primeira vez que eu vi a palavra, o termo híbrido, né? Acho que eu posso até já colocar aqui para vocês algumas imagens que eu separei. A primeira vez que eu entendi o termo híbrido foi na antropologia, né? No doutorado, na verdade, no mestrado, há um tempo atrás. E eu me interessei em procurar autores que me indicassem o que é o ser híbrido, né? O que seria, então, essa nomenclatura? E tem um autor que eu gosto muito, chamado Ulf Hanners, que ele vai trabalhar as dinâmicas do ser híbrido, que é aquele que está misturado. Ele é um pouco de um e um pouco de outro, mas ele não consegue se acentuar completamente nem em um, nem em outro mundo. Então, esse ser híbrido, que é uma nomenclatura cultural, é uma nomenclatura advinda da antropologia, né? A questão da hibridez, né? De você ser um indivíduo que se apalpa, digamos assim, de diversos conceitos ao mesmo tempo e faz meio que um mix, né? E dentro desse mix, você desenvolve a sua ação, as suas dinâmicas de sala de aula. Então, hoje, vou olhar aqui a minha experiência, que eu creio que seja a experiência de alguns colegas, nós estamos conciliando, né, aquilo que nós iríamos aplicar presencialmente para aquilo que nós estamos aplicando de forma offline, né, de uma forma remota, utilizando das ferramentas que nós aqui no Unip dispomos, né, da Blackboard, e utilizando dessa plataforma, dessa sala de aula, né, desse pensamento, dessa sala de aula, para aplicar um pouco já do que a gente vivenciava do ensino híbrido, porque engana-se quem pensa que o ensino híbrido ele é só a base do computador, a base do notebook. O ensino híbrido pode ser você trazendo para um aluno promovendo uma aula de campo, onde você não está presente, mas você dá as coordenadas e você pede para que esse aluno explore esse campo, né? O ensino híbrido pode estar presente desde o modo quando você pede para que um aluno assista a um vídeo curto e traga o que ele apreendeu daquele vídeo para dentro da sala de aula. Isso surte muito efeito dentro das minhas salas de aula, tem surtido bastante efeito, sobretudo nesse tempo agora da pandemia, né? Eu utilizo muito também, colegas, do uso do podcast, que eu acho que é uma ferramenta fantástica, né? Você fazer com que o outro escute, porque em um dos estudos feitos atualmente, né, a pessoa apreende, dentro dos que foram contemplados, né, perguntados, questionados, os jovens, né, numa faixa etária de 19 a 29 anos, responderam em demasia que são audíveis, né? São muito mais audíveis do que visuais. Então, olha a importância chegando aí também dessa outra ferramenta que está tão incorporada no nosso cotidiano, pelo menos para mim, né? Eu gosto bastante quando utilizo o podcast para fazer um preâmbulo de uma aula, né? Para discutir algum tema, desde da filosofia jurídica, a ética e legislação, lá com o pessoal do design. Então, assim, há uma transição e os alunos, eles começaram a dar respostas positivas. Professora,
É interessante esse formato, né? A gente não tinha ainda tido pouco contato com esse formato, mas muito bacana, nós somos muito audíveis, né? Isso, de fato, não é a Mirella que está trazendo, né? Isso é uma pesquisa que foi consolidada e para que a gente possa utilizar dessa ferramenta como uma dinâmica da sala de aula, para que a gente possa empoderar esse aluno dele procurar, né? Então, eu sempre trazia ao final das aulas, né, lá de direitos humanos, sobretudo, sempre um podcast no final. E a gente tem podcast de diversas áreas. A gente tem na medicina, nós temos na fisioterapia, no serviço social, no direito, na arquitetura e urbanismo, na engenharia, em qualquer área. Agora, a gente precisa dar essa ferramenta e essa ferramenta ser útil ao aluno. Vamos lá, estou trabalhando conceito, digamos assim, bem genericamente, estou trabalhando o conceito de cultura. Então, eu peço para que o aluno ele vá, de repente, num podcast do Café Filosófico ou da Sociologia em Educação e ele observa dentro daquele link que eu disponibilizo e traz para dentro da sala de aula, na próxima aula, olha, você está dando autonomia para o aluno. E é isso que personaliza o ensino, porque cada aluno ele tem seu tempo. O ensino, a gente também não pode adotar que o podcast vai servir para todos do mesmo modo, né? Isso de modo algum. Mas a gente pode indicar para aqueles que têm essa habilidade, para aqueles que podem contribuir dentro de uma discussão, que eles utilizem o podcast. E até para nós mesmos, né? Para que a gente possa aumentar o nosso vocabulário, para que a gente possa dinamizar essa sala de aula, né? Porque o Brasil é um país ainda com a sala de aula ainda muito tradicional, né? O professor é a voz de toda uma razão. Quando nós sabemos que o processo, ele deve, dentro do ensino-aprendizagem, ele deve ser uma troca. Ele deve ser esse intercâmbio de ideias entre o professor e o aluno. E o ensino híbrido, ele vai surgir com esse propósito, né? Eu coloquei aí uma fala, né, do Caipoli, que ele coloca o início desse ensino híbrido, né? Não é nada novo, mas sim é o desenvolvimento lógico de tendências anteriores que envolvem métodos misturados de ensinar. Olha aquele conceito que eu falei que veio lá da antropologia, né, gente? O conceito de misturar. Então, é a mistura do online com o offline, né? É você demandar para um aluno e procurar com que esse aluno ele vá interagir contigo, né? Interagir perante o conceito. E nós já fazíamos de todo modo isso, porque nós utilizávamos, né, da ferramenta de aplicar aquele conteúdo com a tarefa, né, com o exercício, com o estudo dirigido para o aluno, e o aluno chegava na outra aula, na aula seguinte, né, e trocava uma ideia a partir daquilo que foi endereçado a ele. Então, nós já fazíamos, a gente não está trazendo nada de novo. A gente está trazendo um cenário onde nós temos que entender o uso, né, e a abertura do meio digital como um facilitador da aprendizagem. Olha, eu oriento bastante. E o que eu vejo nos meus alunos? Professora, eu tenho dificuldade de achar o conceito que eu quero trabalhar, o tema específico. Quando nós temos bibliotecas e bibliotecas digitais, inclusive na nossa própria instituição, vários links de bibliotecas com o Museu do Rio de Janeiro, com São Paulo, né? Então, e por que a gente não se empodera desse novo ritmo do e-book, por exemplo, né? De você ler digitalmente. Não, mas eu gosto de rabiscar. Eu, Mirella, gosto de rabiscar. Mas a gente tem também como rabiscar no e-book, né? Então, eu acho que essa é aliar essa sociedade que já nasce muito pronta, né? Que é aquele tudo muito no estilo fast food, muito rápido, e tentar trazer uma noção para ela de uma aprendizagem não mecanizada, de uma aprendizagem lúdica, né? Que envolve métodos, que envolve inclusive o método de saber estudar online, né? E também de saber estudar offline. Você saber estudar numa sala de aula tradicional e você também pegar esse modo que você interage na sala de aula tradicional e interagir dentro do ambiente offline. Com a questão que é muito própria do ensino híbrido, além de personalizado, porque, como eu falei, cada aluno tem seu tempo, você pensar, além dessa personalização, numa adequação dos tempos de cada aluno. Porque tem aluno que vai aprender melhor sendo mais audível, tem outro que vai aprender melhor no laboratório, tem outro... Isso vai servir para todas as áreas,
que transitam não só no Unip, mas em todas as outras instituições. Todo saber, ele é um saber compartilhado, pode, deve ser compartilhado a partir do aprender e aprender sempre, né? Eu acho que é uma ideia muito válida, né? É uma ideia onde a gente traz, inclusive, uma fala de um estudioso, né, do âmbito da educação. Tenho certeza que a Marília, né, que está no doutoramento em educação, utiliza muito do Saviani, e ele vai colocar para a gente justamente essas perspectivas, né, de que o homem, ele vive em sociedade e ele se desenvolve pela mediação da educação. Então, se hoje nós temos essas ferramentas que a gente chama da Revolução 4.0, né? Por exemplo, nós aqui estamos imersos mesmo dentro dessa revolução, né? Nós não paramos, o ensino não parou, o ensino continuou. E nós utilizamos dessas ferramentas, né? E essas ferramentas, elas vão ser o processo de mediação entre nós, docentes, e os nossos discentes. E como é que a gente pode interagir, sabendo que nós somos agentes em movimento o tempo inteiro, porque nós somos seres dinâmicos, adaptáveis às relações. E eu diria ainda mais, o homem, né, os agentes, os sujeitos, nós somos, inclusive o brasileiro, ele tem uma facilidade de adaptação muito grande. E cabe a nós, enquanto profissionais de educação, né, enquanto pensadores, adequar esses espaços de mediação que nós já fazíamos, né? Nós já tínhamos os encontros de grupos, de mentoria, por exemplo. O encontro de grupo de mentoria é uma aplicação do ensino híbrido. Por quê? Porque tem lá um professor com poucos alunos, né? Grupos menores, ele dá o start e é compartilhado. E isso vai gerando outros compartilhamentos, outras ações, e vai gerando esse processo de mediação na educação, né? Então, nós já fazíamos, sendo que nós não sabíamos que estávamos inseridos dentro desse pensar o ensino híbrido, né? Então, esse pensar do ensino híbrido, ele é muito, aqui no Brasil, hoje, pensado a partir dessa pirâmide que eu estou colocando aí para vocês, né? A pirâmide do aprendizado. Nós somos método de aprendizado passivo e temos o método de aprendizado ativo, que é aquilo que eu falei agora há pouco, da questão de muitos alunos, né, estarem descobrindo, por exemplo, o uso do podcast, o conhecer, o fazer, o conviver e o ser, que são pilares da educação, podendo trabalhar a partir do ensinar aos outros. Então, nós temos muito mais hoje, se a gente for visualizar, alunos colaborativos, né? Nós temos alunos que se expõe a ajudar o colega, né? Então, nós estamos praticando, inclusive, a própria empatia, né? Que tanto falamos em sala de aula. Entramos com o discurso da empatia e, às vezes, a gente não consegue apalpar o aluno, né? E quando você vê E eu, nesse semestre, eu vi demais, gente. É um absurdo a quantidade de alunos que conseguiram colaborar, e isso é muito positivo para nós, docentes, né? Eu fico muito feliz, né? Eu ainda estou finalizando as minhas disciplinas, porque eu optei por, nessa segunda unidade, na maioria das minhas disciplinas, fazer o processo de troca, de compartilhamento de ideias através do seminário. No primeiro momento, eu mesma me assustei. Eu disse, poxa, será que vai dar certo o seminário de uma forma em formato webconferência? Mas vamos testar, não tenho medo de errar. Se eu errar, errei, né? Vou tentar corrigir esse erro. Mas eu também estou trabalhando os 4 pilares que eu falei agora há pouco da educação, que é o praticar. Um deles é o praticar, né? É o conhecer, é o fazer, né? É o ser e é, sobretudo, conviver. Então, eu estou, para tornar menos engessada, né, esse processo, agora, sobretudo para eles estão muito ansiosos, não é para menos. Nós também estamos muito ansiosos, né? Nós, profissionais de educação, porque não paramos, como eu falei, e temos que interagir o tempo todo com essas novidades que nos chegam, não só dentro desse processo de pandemia da Covid-19, mas também pensando no nosso amanhã. Como é que nós vamos atrelar essas ferramentas? Como é que nós vamos usar? Então, a prática desse seminário foi uma prática fantástica. Foi um método de aprendizado ativo mesmo. Eu pude ver uma colaboração, um ensinando ao outro, compartilhando ideias, vindo, professora,
A gente pode testar com a senhora lá na plataforma, abrir a plataforma, interagir com eles. Eles faziam o papel nosso de moderador, né? Então, foi muito bacana. Então, é um método de aprendizado ativo, né? Típico hoje, porque se a gente for pegar aí na pirâmide, nós somos 70% conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir, debater, né? Então, cada vez mais as aulas, independente de onde estamos, né? Nós temos essa forma, esse formato novo, né? De estar inserindo o método de aprendizado ativo. Nós somos o praticar, 80% daquilo que a gente escuta, a gente quer, no mesmo instante, aplicar. Por isso que a gente tem que trabalhar tanto com a questão do estudo de caso, ao meu ver, né? O estudo de caso é quando você pede ao aluno para que ele pesquise e ele aplique aquela realidade do conceito formado para a sala de aula, e o ensinar aos outros, um método personalizado, mas também um método colaborativo, né? Que foi aquela primeira intenção, quando eu falei que surgiu lá nos Estados Unidos e em Londres, né, na Inglaterra, a noção desses primeiros espaços para o ensino híbrido, de se pensar esse ensino híbrido, né, de uma forma colaborativa, de uma forma onde o discente ele vai interagir, mas interagir de uma forma ativa, né? Ele ser o mediador também do processo. Então, o professor ele deixa aquele viés, né, tradicional, e ele passa a agregar, né, a prática e a ensinar, a conversar, a adaptar-se a essa programação, a esse novo tempo de estudo, né? E eu penso que, lógico, o que eu estou falando aqui, como eu disse já desde o início, quando eu dei o exemplo do podcast, não vai servir de forma unânime para todos, né? Porque, primeiro, que eu não acredito em nada homogêneo, né? Eu, Mirela, falando aqui por mim, eu não acredito que na educação, sobretudo, nada é homogêneo. A sala de aula não é homogênea, o modo como a gente aprende não é homogêneo, como chega o conceito que o professor está trabalhando não é homogêneo, então nós temos os nossos tempos, né? Inclusive de adaptar a essa fase mais digital, né, do que o quadro e o professor, né? Nós já fazíamos isso, nós já trazíamos slides, nós já construímos uma aula interativa, né? Nós já tentávamos adequar a realidade onde o aluno está lá, você está na sala de aula, o aluno está lá junto, muitas vezes com o celular, né? Numa mídia, né? Então, por que não utilizar, não unir o útil ao agradável? Então, esse método de aprendizado ativo, que é muito próprio hoje, sobretudo da gente pensar para amanhã, o ensino híbrido, ele é o domínio real, o que Vygotsky diz, né? Nos fala lá sobre o processo de educação, o processo de ensino-aprendizagem. Ele é esse domínio real do que o aluno já recebeu com o domínio de uma zona proximal, que geralmente essa zona proximal é esse ensinar, né? Essa forma colaborativa. É você pensar, gente, hoje em dia, que o aluno ele tem o tempo formado através, inclusive, de uma própria agenda digital. Ele pode despertar, seja no seu celular, no smartphone, iPhone, que seja na forma de um relógio que tem o bip, né? A agenda digital. A agenda digital eu mesma utilizo, porque eu tenho tantos afazeres que essa agenda digital, para mim, ela surte um efeito de programar, onde eu mesma programo o meu tempo de estudo, né? Então, os alunos, eles já estavam se adequando, né, a essa forma de interação, a esse modo que não existe, como eu coloquei, uma forma única de trabalhar o aprender. Então, como pilares de educação, destacando os 4, né, o conhecer, o fazer, o conviver e o ser, que isso está lá nos parâmetros, isso está lá na nossa Lei Diretriz e Base de 96, isso está no nosso estar, né? E o nosso estar hoje, como eu falei, ele é muito híbrido. Nós estamos professores, nós somos professores de uma sala de aula que você compartilha com as plataformas digitais o tempo inteiro, né? Então, para que o ensino híbrido ele surta um efeito de qualidade, né? Eu acredito nessa qualidade advinda. A gente faz processo de gamificação com metodologia ativa, a gente pode fazer uma avaliação formativa diagnóstica, porque o ensino híbrido nos permite isso, né?
você pode personalizar o ensino, você pode ter um engajamento, como eu falei, do exemplo de minha experiência, sobretudo nesse último tempo, do engajamento e do desenvolvimento, onde a interação com os alunos, pasmem, foi muito mais interessante nesse formato do que talvez em sala de aula, porque eu já tinha feito vários seminários em sala de aula e eu não tinha tido o mesmo efeito como eu tive agora na plataforma, né? E aí você me pergunta, qual é o segredo? Eu acho que não tem segredo. Eu acho que é o modo como a gente opera, como a gente direciona, como a gente indica a leitura. Você não vai deixar o aluno solto, você tem que dar o comando. No ensino híbrido é isso. Nós, docentes, vamos dar o comando para os alunos, né? Então, dentro desse novo modelo, né, onde o aluno ele vem, muitas vezes, inclusive com domínio real do assunto, né? E esse domínio, às vezes, passa pela nossa troca, e muitas vezes porque o aluno, ele, de repente, interage melhor com uma disciplina e não com outra. E aí, nesse interagir melhor, ele pega o que ele aprendeu e ele vai para uma zona daquilo que ele ainda precisa aprender sobre a temática, né? E nesse meio termo, entre o domínio real e a zona proximal, está o ensino híbrido, né? Então, o ensino híbrido seria para a gente poder discutir, né? Para a gente poder compreender o uso, por exemplo, de um processo. Na próxima aula, o professor fala assim, ó, eu vou trazer, gente, através da gamificação, eu vou trazer o Kahoot e a gente vai utilizar um conceito do qual eu já venho trabalhando com vocês e vou aplicar. Então, você está trabalhando o domínio real e trabalhando a zona proximal. Então, você está interagindo ao mesmo tempo, isso tudo dentro do ensino híbrido. Você já está fazendo o ensino híbrido. Você já está promovendo, né, esse encontro, esse entroncamento entre a noção, né, de pontos fortes, destacando os pontos fortes. Ah, mas aquilo ali aproxima de uma ideia de rivalidade. Bom, eu não consigo perceber, eu, Mirella, né, fazendo essa leitura, eu não consigo perceber dessa forma. Até porque a gente tem experiências, né, com alunos, para quem aplica, né, a gamificação, para quem percebe esses pontos fortes, e a gente pode trabalhar também os pontos fracos, né? Aquele que interagiu pouco, aquele que teve pouco engajamento, e a gente começa a destacar, né, e aí aplicar aquilo que eu falei agora há pouco, a personalização do ensino, né? E você vai aplicando isso ao longo do ambiente virtual, né? E também pode ser ao longo do ambiente presencial. Então, é uma aproximação com aquilo que já tem uma roupagem, que já tem uma pré-noção, um conceito, para aquilo que ainda vai ser adequado, ou ainda vai ser compartilhado, né, nesse direito de produzir. Isso a gente observa desde o momento quando a gente dá o start para o aluno, através de um conceito. De repente, eu estou pegando aqui o conceito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou dando aula sobre o Estatuto e vem alguns direitos e deveres, vem algum compartilhamento de ideia e eu quero que o aluno interaja comigo dentro do ensino online e offline, como eu falei. O que é que eu faço? Eu dou start e peço para que eles criem um blog em pequenos grupos. Isso já faz parte de você interagir, de você personalizar, de você falar das experiências. O aluno ele vai pesquisar mais, né? Você pode até colocar, de repente, as plataformas das quais ele possa fazer uso. Né? Também indico sempre, quem é meu aluno pode falar, né, que em toda a aula também venho a indicar parcerias, indicar um novo formato, porque nós sabemos que nesse formato agora, digital, e a gente deve otimizar o nosso tempo, né, como que eu vou fazer aqui na manhã de hoje com vocês, e nessa otimização do tempo, nós temos que fazer com que o aluno ele trabalhe o conceito, com que ele interaja, com que ele se engaje perante esse conceito, fazer com que a gente possa destacar esse trabalho colaborativo, mas também produzir um novo saber nele. Aquela ideia, como eu disse, que é aprender e aprender sempre mais, né? Aprender e aprender sempre melhor. Então, a noção que os alunos aprendem quando se aproximam do conhecimento por meio de um modo em que eles confiam. Então, por exemplo, no início eles foram muito resistentes, inclusive em abrir câmera, né? Em pensar assim, muitas vezes eles entravam mudo e saíam calados, né? Aquela velha coisa da sala de aula.
E com o passar do tempo, a gente foi começando a pegar algumas ferramentas disponíveis dentro da própria plataforma, como estilo de votação, deu muito certo, né? E tentou adequar. Então, isso é uma adequação. E aí, eles começaram a confiar naquilo que eles estavam aprendendo, né? Então, a confiança e essa aproximação com o mundo através do ensino híbrido, e eles puderam vivenciar, e nós podemos também vivenciar perfeitamente, né? Porque nós tivemos uma parte, até março, 17 de março, nós estávamos em sala de aula, então nós estávamos traduzindo o nosso modo de estar numa sala de aula presencial, e depois nós fomos imersos numa situação atípica a nível mundial e a nível Brasil, que foi provocada aí pela Covid-19. E aí nós pudemos, então, trazer, através desse ensino remoto, esse novo modo, esse novo modelo e essa nova confiabilidade, né? A confiança do aprender, a confiança do conhecimento através dessa plataforma, né? Então, a gente entende que o ensino híbrido, o aluno, ele vai aprender através da localidade física, ou seja, vai ser experiência compartilhada com o docente e com os colegas, por meio da sala de aula, né? Por meio da sala de aula tradicional, por meio de novos formatos, inclusive, né? Da sala de aula. A gente não tem mais aquele engessamento das cadeiras em fileira, a gente pode fazer, e nós temos liberdade para isso, né? Nós podemos fazer grupos, né? Ao redor, podemos estar destacado, mas sempre grupos para poder rodar, né, o saber, para poder compartilhar esse saber. Também, quando estava na sala de aula presencial, fazia muito isso. A minha sala de aula era uma sala de aula em formato de U, né? E compartilhando sempre, dentro dessa localidade física, a experiência, né? Ou seja, aquilo que ele aprendeu, aquilo que se dispôs através do comando do professor na sala de aula, a trazer, né? E aí nós temos também que o aluno, ele vai aprender através do ensino híbrido, com o controle do tempo, né? Como eu falei, aquela questão da agenda digital, ela é muito interessante, mas esse controle do tempo, esse ritmo, ele vai ser identificado pelo próprio aluno. Talvez seja melhor para algum aluno estudar à tarde, para outro à noite, para outra à madrugada. Então, esse controle de tempo, quem vai fazer é ele. Então, essa autonomia é dada, né? E a avaliação, ela é uma experiência de educação integrada. Tanto você vai trazer essa experiência diagnóstica formativa a partir do momento que você pensa lá na localidade física, como você vai pensar também, junto a esse aluno, esse modo de interagir, esse papel que você vai ter, não mais como detentor do saber, mas como um compartilhar de ideias, né? Você vai ser aquela pessoa, aquele sujeito, né? O professor vai ser o sujeito, que ele vai ter aliado a imagem dele ao mundo digital, que é justamente esse mundo onde os nossos alunos estão imersos, né? Os nossos alunos, a participação, a sensação de pertencimento, ela tem que aparecer. Dia desses eu também fiz, no final da aula, né? Algo que eu sei que muitos colegas aqui já fazem, já interagem dessa maneira. Eu bato palmas, eu tenho louvores sobre quem aplica mapas mentais e conceituais, né? Na sala de aula. Eu acho incrível essa metodologia. E numa dessas aulas, eu fiz o mapa, a construção de um mapa coletivamente, na aula de ética e legislação, se eu não estou enganada. E os alunos começaram a escrever os conceitos que nós havíamos trabalhado, né? E os conceitos que previamente nós havíamos, antes mesmo da aula acontecer, eles trouxeram do podcast que haviam escutado e do texto curto, né, que eles tinham lido. Geralmente o texto, em média, tem 10 a 15 páginas, né? Eu até fiquei conhecida como a professora do textinho, porque eu chamo um texto de 15 páginas de textinho. E aí os alunos ficavam dizendo, professora, vai ter aquele textinho? E aí eu já peguei esse manjar dele, essa sensação já começou a ser a sensação de pertencimento, pelo menos dentro dessa plataforma. E eles começaram a interagir, colocaram, e foi bem interessante o formato como nós criamos, porque não foi uma partilha através da Mirella, né? Foi um compartilhamento de ideias, uma experiência compartilhada, né, com esses alunos. E deu uma sensação de pertencimento, porque foram eles que trouxeram essas atividades associadas, esses mapas, né? Pensou na construção desse mapa, colaborou com o saber. Daí nós vemos no ensino híbrido, né, que é esse pano de fundo nosso,
de mudar um pouco essa cultura escolar, né, que, como eu falei há pouco para vocês, é uma cultura escolar ainda muito pensada do formato tradicional, e a gente tem muita resistência, não só dos alunos, mas de colegas, né? Tem professores ainda muito resistentes com esse interagir, onde o estudante ele é o centro, né? E nós vamos ser mediadores desse processo. Então, ainda existe uma dificuldade para alguns, não estou falando de todos, mas ainda existe essa dificuldade de atrelar esse novo formato, que é um formato, gente, que me desculpe, mas é um formato já consolidado, tá? Me desculpe aqueles mais resistentes, mas para mim não tem retorno, a gente vai ter que adequar a nossa sala de aula ao ensino híbrido, a essa forma, a essa sensação de pertencimento, né? De trazer essa colaboração, esse espaço do saber compartilhado, inclusive nas disciplinas que são pensadas já dentro da educação no ensino superior, como disciplinas semipresenciais, como disciplinas com uma carga horária onde a gente vai ter que aliar o formato de vídeo, o formato da gente interagir, determinado conteúdo, indicando podcast, indicando vídeos curtos, né? Eu sempre indico vídeos de 5 a 10 minutos, porque a gente sabe que passado de 10 minutos para interagir com a sala de aula, através do vídeo, esse aluno ele vai ter uma dificuldade de promover um roteiro, né, de estudo. Então, atrelar essa imagem da sensação de pertencimento ao aluno, ele sendo o estudante no centro da nossa sala de aula, é muito importante, porque tudo vai canalizar para aqueles pontos que eu destaquei agora há pouco, né? Dos pontos fortes e dos pontos fracos. E aí, em 2014, a Fundação Alemã, né, ela vai unir o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul para entender melhor esse novo formato, né? No final da minha apresentação, eu vou deixar algumas dicas para vocês de referência bibliográfica ou de vídeos que vocês possam assistir. Eu gosto muito de um artigo recente da Carta Capital, que eu posso depois passar para vocês, né? Que vai ter essa sensação de pertencimento através do ensino híbrido. Mas também nós temos o Instituto Por Vir, né? Que também vai destacar essa forma de unir a tecnologia a uma cultura escolar dita tradicional, essas barreiras que nós vamos quebrando, né, ao passar do tempo. E lembrando que há uma forma digital de aprender que não é a forma com que a Mirella, por exemplo, lá na década de 90, quando fazia o ensino infantil fundamental, ela aprendeu, né? Então, desde o ensino fundamental dos nossos filhos, no infantil, fundamental, no médio, eles estão interagindo de uma forma muito híbrida, né? De uma forma onde eu vejo muito isso aqui em casa com a minha filha, né? Tem 8 anos, e eu vejo quanto existia já do ser híbrido dentro dela, né? Porque havia os starts do conceito a ser trabalhado e que ela deveria trazer para a professora ou para o professor, né? Porque hoje também o formato da sala de aula é um formato diverso, o qual eu acredito, quanto mais diverso seja, menor dificuldade esse aluno vai ter de interagir no ensino superior, né? Porque ele já está atrelado àquelas ferramentas, àquela cultura escolar da troca, da rotatividade. Inclusive, tem escolas aqui dentro de João Pessoa que já trabalham com cores e cores unindo a disciplinas, né? O formato aí dessa forma híbrida, dessa forma consolidada, chegando e trazendo agora a aplicação, né? Porque a Marília me pediu dinâmicas de sala. Todos nós já fizemos em algum momento o modelo de sala de aula invertida, né? É quando a gente dá o start, como eu falei, para o aluno, seja através de um podcast, seja através de um vídeo, seja através de um texto complementar, né? E que ele possa trazer, a partir da próxima aula, da aula subsequente, o que ele entendeu, e não nós começarmos a nossa aula. Já é o modelo de sala de aula invertida, né? Você inverte quem está dominando, né? Você se põe, enquanto professor, a ser um colaborador, um mediador, um agente, né? Um agente dentro daquele roteiro de estudo que é dado, porque isso tudo tem que ser pensado no nosso plano de ensino, né? No nosso plano aula a aula. Qual é a sensação que você vai ter de pertencimento
você vai interagir como com esse aluno. Então, a sala de aula invertida, ela já é, por si só, essa quebra, né? E faz parte, gente, desse hibridismo que a gente está consolidando, né? Da forma digital que a gente está trazendo. Esse aluno que vai buscar mais determinados conceitos dentro da nossa sala de aula, né? Essa forma que, como eu disse que utilizo bastante, o uso do podcast, né? Que são várias pessoas ou uma pessoa utilizando uma temática, discutindo, e essa temática ela casa com o atual, o momento atual, e com o momento tradicional, aquele momento primeiro do conceito, né? É o ensino de fontes primárias e o ensino de fontes secundárias, fazendo valer aí essa sala de aula invertida. E eu fiz muito isso, e eu vi, não sei vocês, colegas, depois eu gostaria de ouvi-los, né? Mas eu consegui ter uma captação melhor dentro da sala de aula, quando, inclusive, fazendo com que esse aluno ele fosse, aquele dentro do processo do ensino híbrido, o grande agente, né? Essa grande forma, essa mentalidade sendo trocada, ó, da mentalidade que o professor é aquele detentor do saber, para o professor, aquele que compartilha comigo o saber, né? Aquele que vai trazer o saber não como algo dado, mas como algo compartilhado. Eu posso fazer interferência. Nós sabemos que tem sujeitos, alunos em sala de aula, certo? Então, voltando, gente, problemas técnicos faz parte, né, desse ambiente nosso. E vamos voltar aqui a um que eu estava discutindo com vocês, que um dos formatos que eu gosto muito de aplicar aos alunos, né, é o formato de trazer o ensino do formato híbrido, né, desse formato que a gente pensa tecnologia, que a gente pensa esse padrão, através do uso do podcast, mas também fazendo com que eles se empoderem, né, trazendo novidades, trazendo inclusive para outros colegas o uso de novos podcasts, novos conceitos, e também através dos vídeos, né, que eu acho que é uma outra ferramenta muito interessante. Nós temos canais no YouTube que discutem todo tipo, imagina, aí você captando os bons canais, seja na medicina, no direito, na engenharia, no serviço social, na arquitetura, na enfermagem, na fisioterapia, né? Nós temos excelentes canais. Eu não estou falando de blogueiro, eu estou falando de canal, né? De canal que surta um efeito positivo no ensino-aprendizado do aluno. E aí você faz com que você dá o start, né? Porque no ensino híbrido é assim, você dá o start, o aluno ele vem com a ideia e ele transforma essa ideia dentro da sala de aula invertida para discutir contigo e com os pares na próxima aula. Então, nós saímos desse modelo aqui, tradicional, né? Leitura e atividade de casa, para esse modelo invertido, né? A gente tem a leitura e no formato digital, né? Também podendo ser no formato digital, não só no formato digital. E nós temos esse compartilhamento em atividades, onde o professor, gente, ele não é mais o centro, mas ele é aquele que vai empoderar, aquele que vai dar os starts, aquele que vai trocar, né, a ideia com o aluno. Então, nós temos a sala de aula invertida, que é perfeitamente cabível, inclusive você está sendo colocado no ensino médio fundamental para que o aluno ele não sinta esse impacto quando ele chegar no ensino superior, porque é cada vez uma realidade maior do ensino superior, né? E nós podemos também fazer o modelo por rotação. Isso também, gente, vai servir para qualquer área. Ah, Mirella, porque você está dentro da área das ciências sociais aplicadas? Não. Isso vai servir para qualquer área. Nós temos o conceito e nós fazemos a rotação por estação, onde nós vamos delegar, seguindo um plano colaborativo, nós vamos delegar em pequenos grupos, nós dividimos a sala em grupos. Isso a gente pode fazer, inclusive, no Blackboard também. Eu fiz recentemente. Posso? Pronto. Gente, novamente, muito obrigada às resistentes, às pessoas que estão aí interagindo. Estou acompanhando aqui, é um olho no peixe, olho no gato, tá? Estou acompanhando aqui de lá lateral, que vocês dizem travou. Aí quando vocês dizem travou, eu venho aqui. Cíntia, travou aqui, ó. Então, nós estamos falando da rotação, que é um modelo muito interessante de aplicação do ensino híbrido, né?
você transformar a sua sala de aula em pequenos grupos e dar também o tempo de que cada um deve circular, né, sobre essas estações, né? E, geralmente, o que é interessante é que a gente possa promover momentos de em torno de 20 a 25 minutos, que é a média, né, dos estudiosos da educação híbrida, do ensino híbrido, não se permite, e que a gente faça com que o aluno ele rode, né, sobre todas as construções. É um modelo adequado, né? É um modelo onde a gente pode distribuir o tempo, seja começando com artigo-texto, onde você pede para o aluno ele destacar as palavras-chave, seja no vídeo notícia, onde você pede para o grupo destacar uma atualização daquele noticiário dentro de uma aplicação real, concreta, no seu dia a dia. É você pegando livros de doutrina, trabalhando os conceitos, pedindo que os alunos destaquem esses conceitos. É você também trazendo, por fim, o estudo de caso, né? A aplicação desse saber. Organizando sempre o espaço, você tem a potencialidade da aprendizagem. Lembra que eu falei lá no início que mesmo dentro de uma sala dita tradicional, eu transformo, né? Isso é muito comum dentro do curso de arquitetura e urbanismo que eu fiz parte durante um tempo. As salas de aula deles já são nesse formato, né? Até pelo apreender do conceito. De design também, né? Que eu faço parte. Então, assim, é muito interessante você saber que há uma potencialização da aprendizagem a partir de uma organização do espaço diferente. Inclusive, quando a gente está em reunião, gente. É muito mais interessante a gente estar em uma reunião no círculo do que uma reunião onde você está de costas para o colega, né? Eu acredito nessa organização do espaço, fazendo com que, naturalmente, dentro dessa rotatividade, ocorra essa potencialização da aprendizagem, né? Dentro de tudo isso que a gente está falando de rotação, nós temos também com que o professor, né, que é aquele que comanda, não é aquele absoluto, onipotente, onipresente, mas é aquele que comanda a sala de aula, ele traz uma construção, e essa atividade ela pode ser uma construção de um mapa mental, a construção de uma tabela, pode ser um debate no WhatsApp. Eu fiz isso recentemente, no último final de semana, sábado passado, quando eu estava aplicando dentro da pós-graduação de Direito Administrativo e Gestão Pública, com os alunos, esse modelo aqui de rotação, né? Transformei em grupos e eles fizeram o debate pelo WhatsApp, depois eles aplicaram esse debate do WhatsApp dentro da sala de aula, né? Virtual, nesse formato que nós estamos aqui. E foi super interessante, né? Eles trouxeram uma construção de ideias muito interessantes, e isso para que a gente possa entender que é um compartilhar atual, né? É um modelo que a gente vivencia, tanto no laboratório rotacional, como na sala de aula trabalhando em estação, como na sala de aula pelo Blackboard, que a gente pode dividir em grupos, né? Acho que vocês já devem ter visto, a Isabel, inclusive, nos falou, né? Sobre esse processo de você poder dividir a sala de aula em grupos. Achei fantástico, Isabel, aquilo ali. Aí eu comecei a aplicar, né? Inclusive, esses meus slides foi daquele slide Go que você nos mostrou também. O quanto é importante esse compartilhamento de ideias, né? Da gente poder trazer esse novo formato para dentro da sala de aula. E também, dentro do ensino híbrido, esse laboratório rotacional, onde o aluno, ele vai lá para o laboratório, a partir do start que é dado pelo professor, vai interagir com o meio digital, e ele também vai trazer esse compartilhamento desse saber através de um conteúdo, aliando o digital ao o conteúdo específico trabalhado pelo aluno, né? Então, é muito interessante a gente entender, dentro do ensino híbrido, os aspectos que vão trazendo a base da metodologia ativa, da sala invertida, do laboratório rotacional, da estação por rotação, né? Você vai estar promovendo o estado psicológico, a aprendizagem, desenvolvimento, o engajamento. Lembra da palavra engajamento, autonomia, motivação. E a formação desse aluno ele está sendo compartilhada contigo, né? Então, o papel do professor hoje, dentro do ensino, é um papel dinâmico, um papel híbrido, né? Olha, a palavra surgindo novamente. É um papel de gestão da sua sala de aula. Vai tornar a aprendizagem mais autônoma. Vai promover a socialização e aprendizagem colaborativa. Já visto os exemplos que eu trouxe, que devem ser exemplos dos colegas também. Vai tirar esse aluno da situação de conforto e equilíbrio que ele sempre está, vai sacudir esse aluno, né? Vai fazer com que ele transite por esses novos espaços, esses novos lugares, e produzindo essa sensação desse novo normal nele, né?
Isso que é o mais importante. Então, dá a autonomia, que é algo que é vital para nós dentro do ensino, né? Promover essa autonomia do aluno e lembrar daquilo que é a proposta do ensino híbrido, desse compartilhamento, né? Eu queria que vocês que tiveram ao longo da manhã, é muito rápido que passa, né? Marília está colocando aqui que eu só tenho alguns minutos. Eu vou deixar algumas reflexões para a gente. Depois eu deixo meu e-mail, né? Deixo meus canais para que vocês possam, de repente, trazer alguma sugestão. Ou, Mirella, não entendi tal coisa, e compartilhar essa ideia comigo. Então, eu digo que o tipo de esperança sobre a qual eu penso, e mais atualmente, melhor impossível para mim, compreendo que, acima de tudo, como estado da mente, não como estado do mundo. A esperança, ela não é uma convicção de que as coisas vão dar certo, mas a certeza de que as coisas têm sentido, como quem quer venham a terminar, né? Então, por mais que a gente não saiba como vai terminar, a gente não sabia que o nosso semestre ia terminar da forma que ele está, e nós precisamos ter a esperança de que ia dar certo. No final, a gente ia conseguir fazer a nossa voz ecoar, né? A nossa voz ser modificada e ser consolidada nesse compartilhamento que é essa produção tecnológica, essa produção digital do ensino híbrido. E, por fim, algo que eu sou suspeita para falar, porque eu amo o Manuel de Barros, e ele traz uma passagem de um poema lindo, dele, uma crônica linda, ele coloca assim: perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Então, gente, se a gente não sair do casulo, a gente não vai conseguir ser borboleta, a gente não vai conseguir alçar voos, a gente não vai ter essa intimidade com o aluno, né? E isso serve para todos e todas. Eu deixo vocês com isso, que cada um de nós nos ressignificamos, com toda certeza, ao longo desse tempo e ao longo do nosso ser. Faz 10 anos que eu estou no ensino superior, em sala de aula, e eu não sou a Mirella que entrei lá em 2010, né? Eu sou outra Mirella, com outro olhar, com um olhar muito mais tecnológico, com um olhar muito mais compartilhado, né? Eu sou realmente o que o Manuel de Barros coloca. Eu preciso me renovar o tempo todo usando esses voos, né? Então, eu deixo aqui algumas referências, né? Ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação, da Lilian, que é uma das mais promissoras estudiosas do ensino híbrido, né? Tem um artigo dela também, Aprender e Ensinar com Foco na Educação Híbrida. Tem o Jacques Delors, nossa, sou suspeita, Educação Tesoura de Descobrir, né? Fez parte aí de um estudo recente da Unesco. O Demerval Saviani, A Nova Lei da Educação, e o Vic Gotts, da Formação Social na Mente, que é aquela ideia que eu trouxe da zona proximal com o que é estabelecido, tá bom? Então, muito obrigada pelo compartilhamento hoje. Deixo aí meu canal para vocês de e-mail, mirelabraga.unip.edu.br. O meu canal, né, também no Instagram, Mirella com 2 L's Braga 3. E fiquem à vontade para compartilhar qualquer tipo de sugestão, dúvida e melhoramento para mim, que a gente sempre está aprendendo mais e melhor. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e a Virgem Maria. Obrigada, Marília. Um tema muito para a prática de aula, para educativa, não é? Nesse momento, umas perguntas da professora, deixa eu abrir aqui para você responder, da professora Cláudia. Aula teórico-prática com vídeos é uma aula híbrida? Ela pergunta. Então, Cláudia,
Obrigada pela pergunta, né? São querida, a gente esteve muito próximo nesses últimos meses, né? Porque nós estávamos lá trocando sempre ideias com Érica, né? Ali, e é muito interessante essa tua pergunta, porque é aquilo que eu falei, né? Então, se você traz uma aula de vídeo para dentro da sala de aula e que você coloca esse aluno para ele interagir, você torna essa aula, né? Prática na sua aplicação, porque você pode, a partir do vídeo, pedir para que ele traga algo dentro do seu grupo, dentro da sua comunidade, traga algo dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano, trazer o extramuro para o muro, né? Que é esse grande movimento que nós fazemos. Então, sim, essa aula ela se torna cada vez mais dinâmica, ao meu ver, isso é uma leitura da qual eu faço há bastante tempo, e o vídeo, assim como o podcast, assim como os mini documentários, né? Assim como outras ferramentas, os mapas conceituais mentais que sejam, elas são sim uma forma teórico-prática de aprender. Não só o laboratório, sobretudo para vocês da área de saúde. Marília? Será que ela caiu, Cíntia? Estou aqui. Tá bom. Tem mais E? alguma? Não. Vou tentar fechar aqui e aí vocês me digam se está ou não, tá bem? Tá. Tá. Mas escuta o áudio? Sim. Bom, gente, eu queria agradecer em especial ela pela participação. Como eu disse, a Web Sapiens, nós vamos dar uma pausa agora e retomar no final de julho, tendo o final do semestre, bancas de TCC, semana de provas, tá certo? Garantindo aí para vocês momentos de aprendizado com mais tranquilidade. Queria agradecer a toda a equipe de eventos, queria agradecer a todos os que participaram do webinar. Veja que estamos em um sábado e vocês querem realmente fazer a diferença na prática de vocês. Então, muito obrigada e até o nosso encontro em julho. Beijo grande, gente. Beijo.